trilogia das cores, que é composta por A Liberdade é Azul, de 1993, A Igualdade é Branca, de 1994 e A Fraternidade é Vermelha, de 1994 também. Para quem prestou atenção nas cores que eu acabei de falar, fica muito clara a referência para esses três filmes, que é a França. Não é por menos isso, o projeto surgiu em 1989, no centenário da Revolução Francesa. E as cores também estão muito presentes na fotografia de cada um dos filmes. Quando você vai assistir, por exemplo, A Fraternidade é Vermelha, muito do filme é vermelho. Os personagens se identificam muito com o vermelho, tem muito vermelho no fundo, vermelho no cenário. A mesma coisa com A Igualdade é Branca, que a fotografia é muito mais chapada, assim, muito mais branca mesmo. E A Igualdade é Azul, ela tem um tom melancólico azulado, os personagens sempre estão vestidos de azul, e tem uma explicação muito importante para isso que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Esses três filmes são dirigidos pelo polonês Krzysztof Kieslowski, que com certeza eu falei errado porque, né, é polonês. Ele morreu com 54 anos em 1996, 2 anos depois do lançamento do último filme. Ele inclusive já tinha avisado que ia aposentar, que não estava mais interessado em fazer filmes, só que como ele morreu 2 anos depois, não dá nem pra falar que ele teve uma recaída, né, porque não teve como produzir mais filmes. Os três filmes estão ligados por uma coincidência do destino, que acontece no final de A Fraternidade Vermelha, só que você pode ver qualquer um de forma independente, sem problema nenhum. Só recomendo talvez que você assista A Fraternidade Vermelha por último pra você pegar essa referência, mas não é obrigatório também. Se não sentiu interesse por assistir um ou não assistir outro, beleza, assiste qualquer um dos outros que vale a pena de qualquer forma. E outra coisa pra destacar antes de falar dos filmes em si, é que nenhum deles carrega os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade no título. Isso é coisa da tradução do português. Esses três conceitos são muito ligados à Revolução Francesa, eles estão presentes na temática de cada um dos filmes, e eles são presentes de modo mais sutil ali dentro. A gente tem que prestar bastante atenção para poder entender o significado por trás. Então vamos começar a falar dos filmes para poder explicar isso melhor. O primeiro deles é A Liberdade é Azul, estrelado pela Juliette Binoche, que alguns anos depois ia ganhar o Oscar por O Paciente Inglês. Ele conta a história da Julie Vignon, uma mulher que acabou de perder o marido e a filha num acidente e também sobreviveu a uma tentativa de suicídio depois. Por causa disso, ela tem que começar um processo para voltar a viver. Ela primeiro se desprende de tudo que mantinha ela viva antes, todos os contatos que mantinham ela viva, para poder procurar a própria liberdade. É aí para mim que entra a grande sacada do filme, que transforma essa busca pela liberdade não em algo esperançoso, salvador, não, é uma coisa muito triste. Lógico, não foi à toa que a cor escolhida para representar a liberdade foi o azul. O azul carrega esse peso triste. Basta olhar qualquer representação de tristeza que você vai ver esse azul. Pensa, por exemplo, em Divertidamente. Qual que é a cor da tristeza? Ela é azul. Em inglês, o blue é estar triste, estar meio deprimido. Então por isso que o azul carrega a ideia de liberdade para baixo, por uma coisa melancólica que é bem explorada no filme. Mas talvez seja por isso que o filme seja muito mais lento do que a gente está acostumado. Tem algumas tomadas muito contemplatórias, fica um tempão mexendo numa xícara de chá, por exemplo, derramando açúcar numa xícara de chá. E é como se a vida da própria personagem estivesse movendo naquele ritmo que a gente está tentando acompanhar na história. Só que a Juliette Binoche tá incrível no filme, eu achei ela muito boa mesmo, mostrando a sutileza da personagem, como que ela foi crescendo com o passar do tempo. Eu acho que ela é o grande charme, não é a história, não é a forma como ela é conduzida, mas a Juliette Binoche, eu acho que ela dá um show aqui e vale assistir simplesmente por ela. O segundo filme é A Igualdade é Branca, lançado em 1994, e ele foge do clima meio triste do anterior e passa a ser quase uma comédia de humor negro. Ele conta a história de um cabeleireiro polonês chamado Carol Carol, que mudou para a França junto com a esposa dele. Ele estava recém-casado, só que essa esposa pede o divórcio porque o Carol não conseguiu consumar o casamento. Só que ele tá em Paris e ele tá completamente humilhado, ele não fala francês e ele precisa tentar voltar pra Polônia pra tentar alguma coisa na vida. Ele consegue ir clandestino de volta pra casa, dentro de uma mala, e a partir daí ele começa a planejar uma vingança pra ex-esposa dele, pra fazer ela sofrer na mesma moeda que ele sofreu. E a ideia de igualdade, ela perpassa o filme inteiro, desde a relação entre os países, de um polonês estar na França e depois uma francesa estar na Polônia, até a relação das pessoas mesmo como indivíduos, e principalmente a questão da vingança também que é feita, uma coisa mais igualitária assim também. O branco nesse caso não representa paz, tranquilidade, pelo contrário, ele vai representar todas as situações inusitadas que as pessoas viveram, e o branco vai ter sempre presente na fotografia do filme para exaltar isso. Vai mostrar o quanto que eles estão sozinhos em alguns ambientes, vai mostrar o quão iluminado tá aquele lugar e eles sozinhos ali no meio, planejando
planejando vingança ou tentando entender mesmo a situação que eles estão vivendo. Só que dos três, esse foi o que eu menos gostei de assistir. Eu acabei me divertindo com a história, eu gostei, isso é um ponto positivo, só que ele dos três é o mais fraquinho mesmo. O que eu gostei mais foi esse terceiro, que é a Fraternidade Vermelha, que foi o último filme da carreira do diretor. Dos três, eu achei que ele que tem um roteiro mais sólido e tem as atuações mais convincentes. Sem falar na direção, lógico que ela é boa desde o primeiro filme, então não vale destacar só nesse daqui, ela é sempre bacana em todos. Tudo começa quando a Valentine, que é uma modelo vivida pela Irene Jacob, atropela um cachorro e leva ele pro dono, no endereço que estava na coleira. Ela começa então uma amizade que a princípio é bem conturbada com um juiz aposentado que passa os dias dele ouvindo o que a vizinhança tá falando no telefone. Paralelo a isso, a gente tem a história de um jovem advogado que está estudando para ser juiz e que vive numa casa próxima à Valentine. A ideia de fraternidade em si está muito ligada à ideia de viver em sociedade, em pensar no outro. Esse é o conflito maior da história, sim. A Valentine passa o tempo todo tentando entender o porquê daquele juiz estar ouvindo as conversas, ele se abre no final, numa cena muito bonita, só que ele também tem que entender o lado das outras pessoas. Então essa ideia de fraternidade está presente o tempo todo no filme. Só que eu acho que o maior exemplo de fraternidade vem numa cena boba, assim. Tem um detalhe que liga os três filmes, além do final desse filme aqui agora, que liga tudo, numa Casa do Destino, tem um pequeno detalhe que está presente em todos eles, que é uma velhinha, um velhinho, não consigo identificar muito bem, que está tentando botar uma garrafa numa lixeira de reciclagem. No primeiro filme, o personagem principal só vê a velhinha tentando colocar. No segundo filme, o personagem ri dessa mulher. E nesse terceiro filme, a Valentine para ajudar ela, talvez no maior exemplo de fraternidade possível aí. Mas enfim, esse foi o filme que eu mais gostei dos três, assim, quase que disparado foi o que eu mais gostei, mas os outros também valem a pena assistir. Eles são mais arrastados um pouco, muito mais arrastados que esse terceiro, só que se você pegar o ritmo, você entender melhor a história, vale a pena demais assistir também. A última trilogia que eu vou falar aqui é a trilogia da Vingança, composta por Mr. Vingança de 2002, Old Boy de 2003 e Lady Vingança de 2005. O cineasta sul-coreano Chan-wook Park, com certeza eu também falei errado, pois Coreia do Sul, ele já era conhecido quando ele começou a fazer a trilogia da Vingança. O primeiro grande sucesso dele veio em 2000, quando ele dirigiu Zona de Risco e foi um dos filmes mais assistidos na Coreia do Sul naquele ano. Foi graças ao sucesso desse filme que ele conseguiu financiamento para fazer a trilogia da Vingança. E lógico, como deu para perceber pelo título, os três filmes têm um assunto muito em comum, que é a vingança. Todos os protagonistas e alguns personagens secundários também sofreram algum trauma na vida e para superar esse trauma, eles planejam uma vingança para poder tirar isso da alma mesmo através do sangue. Eu vou falar bem pouco dos três filmes, porque na verdade eles são filmes muito crus, assim, são filmes de vingança mesmo. E se eu ficar falando demais vai estragar um pouquinho a trama, estragar a surpresa de vocês. Só que em comum, todos eles têm uma tensão muito crescente na história, à medida que a trama vai se aproximando do final, que a vingança vai se aproximando. E isso mostra um controle muito grande do roteiro, né, para contar essa história, e principalmente do diretor para manter a tensão em cena. As cenas de ação são muito boas, sempre são muito bem trabalhadas, e vários momentos eu me peguei olhando pro filme pensando tipo, não, velho, não vai acontecer isso. Puta que pariu, não vai acontecer isso. Ia lá e acontecia o que eu tava pensando que ia acontecer e eu ficava tipo, meu Deus, não, para, corta. E só pra vocês saberem, meu ranking de preferência dos três filmes tá lá em cima, Old Boy, Mr. Vingança um pouquinho abaixo e mais abaixo, Lady Vingança. Então vamos começar falando do primeiro deles, que é Mr. Vingança de 2002. Ele conta a história de um jovem surdo chamado Ryu, que tem uma irmã que tá muito doente, precisando de um transplante de rim. Só que para ele bancar o transplante, ele precisa de dinheiro, coisa que ele não tem. Por causa disso, ele decide vender o próprio rim no mercado negro, só que ele acaba enganado pelas pessoas que fizeram a operação nele. E desesperado e sem dinheiro e pensando no que fazer da vida, ele acaba pensando, pô, vou sequestrar a filha do meu ex-chefe, porque ele tem muito dinheiro e vai pagar o resgate. Só que, como vocês podem imaginar, dá uma merda gigante aí. E não é só uma merda gigante, é uma espiral de merda que vai rolando nesse filme e várias coisas vão acontecendo uma atrás da outra, sempre tendo em vista a vingança aí, né? É um clima pesado assim, com o personagem sendo surdo, ele
ele não consegue captar o que tá acontecendo direito em volta dele, e a gente fica também naquela tensão do personagem saber ou não as coisas. Então é muito bem construída a história. Como eu falei, pra mim ele tá só um pouquinho abaixo de Oldboy, que é um filmaço. Aliás, então, vamos falar do Oldboy, né, que é o mais aclamado dos três. Só pra vocês terem uma ideia, ele tá colocado como 66º filme na lista do IMDb como um dos melhores filmes de todos os tempos, e ele também ganhou o prêmio do júri de Cannes, que é o segundo prêmio mais importante do festival. Ele conta a história do Odaisu, que depois de uma noite de bebedeira acorda num quarto trancado e fica trancado nesse quarto durante 15 anos. E a gente pensando que ficar os 3 meses do Big Brother era tenso, né? Imagina o cara que ficou 15 anos. Mas enfim, quando ele é libertado, ele parte numa jornada para descobrir o que aconteceu com ele e quem foram os responsáveis. Além de toda a violência do filme, tem também uma ideia de reconstrução da memória, reconstrução da identidade, de descobrir sua própria história, que é muito bem construída nesse filme. É um trabalho de roteiro muito grande pra gente chegar no final do filme, quando vai acontecer todas as reviravoltas da história, a gente vai ficar tipo, uou, o que aconteceu aqui? Esse trabalho de roteiro foi muito bem feito antes, pra gente entender exatamente como o personagem chegou naquele ponto e como que os outros personagens em volta manipularam ele ou foram manipulados por ele. É por isso que eu gostei tanto de Oldboy. A história é a mais redondinha de todos e ela é contada de uma forma incrível. Só assistindo pra vocês verem o tão foda que ele é. Inclusive tem a cena do corredor de Oldboy, que é uma cena classicona já, assim, tem 13 anos, mas já é um jovem clássico e que pelo jeito foi homenageada em Demolidor. Quando o Matt Murdock vai por um corredor e começa a bater na galera, entrando numa porta, saindo na outra, é muita inspiração em Oldboy e é uma inspiração fodida de boa. O último filme da trilogia é Lei de Vingança, que é o único a ter uma mulher no papel principal. E vale lembrar que 1 ano antes, 2 anos antes, o Tarantino também tinha lançado um filme mais ou menos com a mesma ideia, que é Kill Bill, com uma mulher se vingando da morte de alguém. Nesse caso não é a noiva, é uma mulher chamada Geun-ja, e desculpa de novo, eu tô errando todos os nomes porque eu assisti tem um tempinho já e eu não procurei a pronúncia de novo, mas ela foi condenada a 13 anos de prisão por ter sequestrado e matado um molequinho de 6 anos. O problema é que ela é inocente, então ela passa todos os anos da cadeia bolando um plano assim elaboradíssimo para quando ela sair, ela poder se vingar da pessoa responsável. Da mesma forma que o Oldboy fez, esse filme também vai reconstruindo a história aos pouquinhos. O mais legal é que ele inclusive vai reconstruindo a personagem, que é mostrada de um jeito no início para depois ser desconstruída completamente, porque ela tinha uma atitude na prisão e na hora que ela sai, ela muda completamente porque ela tá com sede de vingança assim, até a alma. E é só isso mesmo que eu vou falar desses 3 filmes, porque cada um deles vale muito a pena ser assistido. Eles têm uma trama muito legal que eu não vou contar aqui, são muito bem filmados, muito bem dirigidos, as cenas de ação, igual eu falei, são muito doidas. Se você não assistiu nenhum deles, assiste qualquer um, pega Oldboy, que é o melhor deles na minha opinião, assiste, se gostar, você assiste os outros 2 que valem muito a pena. Aliás, qualquer um dos 9 filmes que eu falei aqui vale muito a pena. Então é isso, foda as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários se já assistiu algum desses 9 filmes. Vamos conversar aqui sobre eles, falar um pouquinho mais sobre esses filmes que eu achei muito doidos. E como vocês bem sabem, o 5 por década tá atrasado, né? Assim, eu tô com esse vídeo e mais um atrasado, então esse mês eu devo botar em dia, mas eu vou falar pra vocês aqui qual que é o tema e quais filmes eu assisti. Só pra vocês saberem, o próximo 5 por década também é especial, só que em vez de pegar um formato igual nesse eu peguei trilogias, no 5 por década que eu vou lançar agora eu peguei um diretor que foi o Alfred Hitchcock. Só pra vocês saberem, eu assisti Interlúdio de 1946, Janela Indiscreta de 1954, Disque M para Matar também de 54, Intriga Internacional de 1959, Os Pássaros de 1963 e Rebecca, a Mulher Inesquecível de 1940, que inclusive foi o único filme do Hitchcock a ganhar um Oscar de melhor filme. Como eu já assisti os filmes e o vídeo vai sair essa semana ainda, se tudo der certo, eu não vou nem convidar vocês a assistir comigo. Mas comenta aí, vamos conversar sobre os filmes de hoje e aguarda que em breve eu vou falar sobre Hitchcock. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.